Queridos amigos, bom dia. Que nós tenhamos uma manhã próspera de trabalho, de reflexões sobre a luz do Evangelho, convidando a todos os nossos amigos que estão conosco nesta manhã a formarmos um círculo de vibrações, criando um pensamento único em torno de Jesus, para que nós possamos ser beneficiados também, não só com as lições que nós estamos aqui estudando, mas com o amparo constante dos nossos queridos amigos que olham por nós. Hoje vamos ler Instruções dos Espíritos fora da caridade, não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como a auréola santa, na fronte dos eleitos e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalha em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedica-vos, assim, meus amigos, a perscrutar-lhes o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister se torna a ação da vontade. Para si, não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargos da seita a que pertence. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Jesus amado, que essas lições profícuas consolide em nosso pensamento a esperança. Consolide em nosso pensamento a luz da verdade, para que nós possamos, Jesus, sentirmos o manancial do seu amor em nossos corações. Dai-nos, Jesus, toda a luz, para que nós possamos encontrar nos nossos caminhos as oportunidades para amar, para servir, ampliando o nosso olhar para a vida futura, para o crescimento das potências de nosso espírito. E assim, Senhor, felizes por estarmos juntos nesta manhã, encerrando mais um capítulo do seu Evangelho, mas que não encerre os nossos compromissos, para que a gente possa, Senhor, melhorar, caminhar, continuando
a receber do seu olhar todo o amparo, toda orientação como guia e modelo da humanidade. Muito obrigado, Jesus. Se conosco, Senhor. Amigos queridos, este capítulo tão rico que nos inspira a mudar o nosso olhar para a nossa existência, fecha com a instrução dos Espíritos sobre o pensamento de Paulo, o apóstolo da caridade, o apóstolo dos gentios, o irmão que veio para nos ensinar. Nós precisamos ver o carinho, primeiro, que os Espíritos nos trazem, como Paulo, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Será que nós já refletimos no sentido profundo dessas palavras? No céu e na terra, eu estou reencarnada para desenvolver as minhas potências divinas, as potencialidades da minha alma, o meu pensamento, minha inteligência, minha consciência, minha razão, que é uma faculdade. E eu preciso entender o papel da vontade, que é um atributo tão expressivo em nossa vida. E a vontade é que vai impulsionar todo o nosso pensamento para esse facho divino, luminoso, que a caridade nos mostra. Ora, Jesus veio nos mostrar e veio nos ensinar, trazendo para nós uma questão que nós não podemos esquecer, que o Mestre, quando esteve entre nós, ele nos disse que ele veio para trazer o reino de Deus aos nossos corações. Ora, até então, nós que vivíamos debaixo da lei de Moisés, estávamos aguardando a terra prometida. Nós precisamos entender que na seara espírita nós somos convidados a todo dia a avançar. E nós precisamos convencer cada vez mais que somos nós, os cultivadores dessa espiritualidade que tanto desejamos alcançar, para que nós tenhamos um estado moral mais ajustado com as leis de Deus. Nós não podemos ficar repetindo o que sempre temos visto, que nós somos espíritos imperfeitos. Ora, a nossa imperfeição também nos promove desejo de buscar melhoria através do trabalho e do fazer. Nós não podemos ficar repetindo as mesmas coisas para que a nossa vontade desanime, e não podemos nos queixar da falta de orientação para que nós possamos cumprir com o nosso dever. Todos nós temos o Evangelho de Jesus e temos o Cristo como modelo e guia da humanidade. O que nós temos que fazer é fugir das nossas contendas. Nós temos que fugir das dificuldades que emanam do nosso pensamento. Nós temos que fugir da nossa vaidade, desses conceitos que nós muitas vezes criamos para nós. É preciso que a gente estime, cada um no seu lugar, a posição, o grau que ele se encontre, com respeito, para que nós possamos entender o que seja verdadeiramente a caridade. Porque a seara espírita, ela nos ensina esse caminho que vai nos levar a Deus. E nós precisamos entender que somos também filhos do mesmo Pai, reconhecendo que a doutrina espírita, ela nos serve e auxilia de inúmeros modos. E nós perguntamos para nós mesmos de que forma ela tem me beneficiado. E o Evangelho nos diz que o Espiritismo vem provar melhor a nossa origem, que é divina, apresentando como regra, que é o reflexo mais puro do cristianismo, que nós precisamos auxiliar
uns aos outros, sem criticar, sem julgar, para que nós possamos conhecer e reconhecer que a prática do bem é uma maneira que nós temos de auxiliar e de servir. Olha, o Senhor, Ele age em nós pelo nosso pensamento. Ele age a favor de nós. E nós não podemos, é indiscutível que Jesus pode tudo, mas Ele pode também fazer para nós o que nós tanto desejamos de sermos instrumentos da sua vontade. E Ele não dispensa a nossa colaboração para que nós possamos contribuir com determinadas situações. E todos nós, espíritas cristãos, somos membros divinos dessa seara. Meus amigos, lembremos da caridade, a caridade que Jesus veio nos ensinar. E hoje, entre um servo e um orientador, que muitas vezes nós queremos ser, nós precisamos ver que o servo é aquele que aprende, o orientador é o que ensina. Mas isso tem uma grande diferença, porque nós vimos que quem veio nos ensinar trouxe consigo todos o patamar da simplicidade. Jesus não veio com privilégios. Jesus veio para nos ensinar um modo de viver. Então, nós temos que ter uma consideração maior com toda essa doutrina de luz que ela tem nos ensinado, nos dado oportunidade. E aqui o Evangelho nos disse: dedicai-vos assim, meus amigos, a percrutar-lhes o sentido profundo e as consequências de descobrir por vós mesmos todas as aplicações. Sustentei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Que consciência é essa, se não ser a resposta das leis que regem a nossa vida? Por isso, nós somos convidados todo dia a agradecer e jamais esquecermos da obrigação que temos de estudar, de conhecer a doutrina, para que nós tenhamos maior discernimento e para que nós tenhamos maior segurança diante de tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós temos também que aceitar com alegria todos os motivos que nós somos convidados a refletir, porque nós sabemos que nós teremos que prestar pequenos serviços, porque os grandes ainda talvez não tenhamos condição. Mas nós podemos ter usar da sinceridade, sem uma sinceridade sem rudeza, sem aspereza, mas que a gente possa sempre usar da caridade de uma forma conforme Jesus nos ensinou. Uma caridade silenciosa, uma caridade afetiva, uma doação constante. E nós vamos ver que quando nós adotamos a caridade por base de todas as aspirações, como espírito evangélico, em tudo nós temos que patentear as marcas do caráter cristão, de que se dá testemunho. E Emmanuel nos mostra isso, que nós precisamos de analisar cada um na sua condição, e ele nos mostra. É por isso que se mostra justo sem rigorismo, sincero sem agressão, paciente sem preguiça, digno sem orgulho, generoso sem desperdício, previdente sem avareza, alegre sem abuso, afetuoso sem ciúme, sensível sem pieguice, enérgico sem dureza, tolerante sem exagero, altruísta sem pretensão. Para que nós possamos compreender que fora da caridade não há salvação. E compreendendo que salvar, o que salvar significa para nós? Livrar dos males que nos atormenta, livrar dos perigos que muitas vezes são ocasionados por nossas decisões, e agasalhar em nós essa divina virtude, que eu acho que é o maior de todas quando nós compreendemos, dentro dos recursos da beneficência, que é a definição para uma modificação do nosso caráter, que nós possamos, através dessa definição, contribuir também
com todos aqueles que constituem o trabalho de educação e da caridade, dos exemplos que nós podemos oferecer aos nossos irmãos. Então, nós analisando essa questão da caridade, e Paulo nos fala que, meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos fará melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só coisa. Olha a nossa responsabilidade, e é preciso que a gente coloque no nosso coração sempre a dádiva de fazer algo para o outro e revestir as nossas ações de amor, de bondade, de compreensão, para que nós possamos sempre auxiliar sem sentirmos vaidosos e não deixar nunca que nós venhamos a perder as mais sublimes oportunidades. E foi o apóstolo Paulo, né, quem proclamou com sabedoria, e ainda que eu distribua todos os bens entre os necessitados, se não tiver caridade, nada disso me aproveitará. Sim, porque se eu não melhorar a minha condição espiritual, se não fizer tudo aquilo que eu devo fazer para sermos beneficentes uns com os outros, eu não consigo entender como é que seja o pensamento do espírita cristão. Nós precisamos ser beneficentes para com todos e indulgentes para conosco. Nós precisamos abraçar o trabalho sem ficarmos queixando. E com isso nós vamos ver que passamos a respeitar todos os problemas dos outros com serenidade, mas nas horas difíceis, com mais gentileza. E a beneficência, meus irmãos, é um gesto tão sublime, porque ela pode efetuar no nosso coração tantos prodígios, como levantando sempre a generosidade, conquistando a gratidão. Isso tudo em nome da caridade, da beneficência. E nós vamos ver aí que nós vamos cada dia mais ampliando o nosso olhar para essa virtude tão distante de nós, que é a paciência. Agradeçamos a Jesus por tudo o que Ele tem nos dado. E nesta hora possamos receber o passe com a bondade infinita do nosso Mestre, recebendo a água fluidificada e sendo amparados por estes amigos que nunca deixaram de nos assistir. Que tenhamos olhos de ver e sentir a grandeza do amor do Mestre. Recebam nos seus corações, queridos irmãos, as vibrações dos trabalhadores, dos seus irmãos, do Grupo Espírita Esperança e Caridade no Colégio Allan Kardec. Mas, acima de tudo, que Eurípides nos sustente, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.